Você já pode observar aí na tela uma questão que envolve uma tabela. Essa tabela está cheia de números, todos desorganizados, ou seja, não estão escritos em sequência. É difícil você tirar alguma conclusão a respeito do que está acontecendo nessa situação problema sem organizar essa tabela. Então, nessa videoaula, eu vou mostrar para você como organizar a tabela, criando uma outra chamada tabela de frequências com agrupamento simples. Lembremos de passagem que essa tabela aí que você está vendo, ela é uma tabela chamada tabela primitiva. Logo após construir uma tabela de frequências com agrupamento simples, que mostra esses dados todos organizados, nós vamos construir um gráfico que representa essa tabela de frequência e, por fim, nós vamos calcular a média a que se refere a questão. Antes de começar a leitura do enunciado e resolver detalhadamente cada um desses itens, eu peço a você que inscreva-se no canal e deixe seu like. Essas são duas grandes motivações que você fornece para a continuidade na produção de videoaulas, abordando os mais diversos temas da matemática. Vamos à resolução. Uma pesquisa envolvendo 20 residências sobre a quantidade de pessoas vivendo na mesma casa permitiu gerar a seguinte tabela, que é essa daqui. Qual que é a interpretação dessa tabela? Na residência 1, você tem 2 pessoas, na residência 2, 3 pessoas, na residência 3, 5 pessoas, na residência 4, 3, na 17, 5, e assim vai. Como a gente observa, nós temos uma tabela repleta de dados, e esses dados não estão organizados, a gente não sabe qual que é o valor numérico que ocorreu mais vezes ou menos vezes. No contexto, a gente não sabe qual que é o número de pessoas por residência que mais ocorreu ou que menos ocorreu. E isso requer a construção de outra tabela, também chamada tabela de frequências com agrupamento simples. E como a gente faz isso? Num primeiro momento eu vou fazer sem recursos que envolvem software, de planilhas eletrônicas e tudo mais. Depois a gente faz. Eu vou construir uma tabela e essa tabela aqui do lado vai ter duas colunas. A primeira coluna, ela contém o nosso objeto de estudo, que é a quantidade de pessoas por residência, logo aqui nessa primeira coluna. E a gente logo percebe que o menor valor que está presente nessa tabela primitiva é o 2. Logo podemos escrever na primeira linha 2, e depois o 3 também está presente nessa tabela, e o 4 também. Você percebeu que eu pulei o 5? Por quê? Porque eu estou escrevendo em ordem crescente esses valores. 2, 3, 4, 5. Você repara também que não tem 6, mas tem o 7. Pronto. Agora, nós vamos na segunda coluna anotar quantas residências apresentam essas pessoas morando lá. Então, 2 pessoas morando na residência. Nós temos isso ocorrendo na residência 1, na residência 7, na residência 2, na residência 14 e só. São 4 residências que possuem 2 pessoas morando nela. E 3 pessoas. Nós temos a residência 2, a residência 4, a 8, a 11, a 13, a 15, a 18 e a 19. 8 residências têm 3 pessoas. No que diz respeito ao 4, nós temos 1, 2, 3 e 4. Mais outro aqui, 5. 5 residências possuem 4 pessoas somente. E 5, nós temos essa, mais essa, são 2. E 7 é a última residência aqui na primeira linha, residência 10. A única residência que tem 7 pessoas morando. Pronto, essa nossa tabela, ela já está organizando os dados e só para conferir, vamos fazer um simples cálculo. 4 mais 8, 12, mais 5, 17, mais 2, 19, mais 1, 20. Ao todo, são 20 residências que são as 20 residências pesquisadas. Através dessa tabela, a gente já pode enxergar que existe uma residência somente com 7 pessoas. E
8 residências com 3 pessoas. Através dessa segunda coluna, nós detectamos a maior frequência em termos de residências, que corresponde a 3 pessoas, e a menor frequência, que é 1, que corresponde a uma residência com 7 pessoas. Isso é bom, pois já conseguimos tirar informações desse contexto que são muito mais precisas do que naquela outra tabela. Mas, e como construir o gráfico de colunas referentes a esse tipo de tabela? Agora eu vou passar lá para o outro software. Essa tabela aqui é a tabela primitiva que nós trabalhamos ali naquela fase anterior da resolução. E nós vamos construí-la novamente usando a planilha eletrônica, que é muito mais prática e tem muitos recursos a mais, inclusive para a construção de gráficos sensacionais. Agora vamos pensar no seguinte: na primeira coluna nós temos que colocar a quantidade de pessoas na residência. Eu vou representar abreviadamente quantidade de pessoas na residência, QPR, para não deixar muito poluído essa resolução. Então, QPR significa quantidade de pessoas na residência. Logo na segunda coluna, eu vou colocar a quantidade de residências, que eu vou designar por QR. Vamos dar um destaque para essas duas primeiras colunas, centralizar o conteúdo delas e vamos escrever as quantidades. Quantidade de pessoas por residência são esses valores que eu estou indicando com o cursor. Nós vamos, de novo, colocá-los aqui em ordem crescente. Então nós temos o 2, que aparece nessa tabela, logo em seguida o 3, depois o 4, logo em seguida o 5, o 6 não aparece, mas o 7 aparece uma vez. Marquemos assim. Vamos centralizar os dados e agora vamos contar. Eu vou deixar a tabela aqui com maior destaque e vamos agora contar quantas residências tem duas pessoas morando nela. Então nós temos essa, que é a residência 1, a residência 7, a residência 9, a residência 14. Então são 4. Eu vou destacar essas células para que a gente tenha uma maior facilidade de controlar o que a gente contou e o que não contou. Então aqui são 4. 3 pessoas morando na residência, nós temos na residência 2, na residência 4, na residência 8, na residência 11, na 13, na 18, na 19 e na 15. São 8 residências com esse perfil. Para 4 pessoas morando numa mesma residência, nós temos a residência 5, 6, 12, 16 e 20. São 5 residências. 5 pessoas morando na mesma residência, nós temos 1, 2. E para finalizar, apenas uma com 7 pessoas morando. Se a gente somar tudo isso, nós vamos ter que obter as 20 residências. E como a gente pode fazer isso? Escrevendo na célula igual, soma, abre parênteses, seleciona o intervalo de dados, que é aquela quantidade ali que a gente quer somar, e dá um Enter. Pronto, 20 residências que fizeram parte da pesquisa. Agora a gente tem que construir um gráfico a partir desses dados. Nessa versão aqui dessa planilha eletrônica, eu vou selecionar tanto os dados quanto os rótulos, que dizem respeito à quantidade de pessoas por residência. Vou lá no menu Inserir. Vou no menu Inserir, Gráficos, e eu vou construir o gráfico de colunas agrupadas. Aqui está. Olha lá o que aconteceu. Nós temos um gráfico, que é o gráfico referente a essa tabela de frequências. Eu posso, usando esse recurso aqui, esse botão mais, colocar os títulos nos eixos.
Ainda posso colocar rótulos de dados, que significa o quê? As frequências para cada coluna. E outros detalhes a mais. Eu vou mudar aqui o título no eixo horizontal, que é quantidade de pessoas na residência. E aqui no eixo vertical, quantidade de residências. Quanto ao título do gráfico, a gente pode colocar estudo da quantidade de pessoas em 20 residências. Pronto, aqui nós temos o gráfico que representa esta situação. Existem outras possibilidades para deixá-lo mais incrementado, inclusive colocando porcentagens, mas isso já é uma outra história para uma outra videoaula. E como calcular a média referente a esses valores? Bom, se você for calcular manualmente, você vai ter que somar 2 mais 3 mais 5 mais 3 mais 4 mais 4 mais 2 mais 3 mais 2 mais 7. Você tem que somar todos esses 20 valores que estão aqui nessa tabela. E logo após somar, você tem que dividir pela quantidade de valores que você tem, que são 20. Então, lá manualmente, se você quiser fazer, seria assim, igual, ele ocorre assim. Então, média igual. Eu vou fazer aqui na célula da frente. Como a gente está usando a planilha eletrônica, eu vou usar a fórmula de soma, depois vou dividir por 20. Então, isso é igual a soma, abro parênteses, marco os intervalos que eu quero somar, que são esses dois, fecho, depois a barra quer dizer divisão, por 20. E aí nós temos uma média de 3,45 pessoas por família. Lembre-se que esse valor é uma média. E além disso, você tem um outro recurso muito interessante aqui, que é a fórmula média que essas planilhas eletrônicas têm. Eu vou escrever aqui igual média. Você viu que já apareceu aqui a função média. Nesse caso é a média aritmética que a gente está trabalhando, tá? Então a média de quem? Desses dados todos aqui. Selecionamos os dados, fechamos o parênteses ou já pressionamos o Enter e nós temos ali a planilha que traz a média, mas só que agora calculada usando uma função nativa da planilha eletrônica. Essa daqui não, essa daqui a gente montou a formulinha, só usou a soma para nos ajudar. Agora, essa outra aqui, a gente já calculou usando diretamente a média. Você repara que são mesmos valores. Assim sendo, considero concluída a missão de organizar os dados da tabela primitiva, criando uma tabela de frequência com agrupamento simples, criar um gráfico a partir daquela tabela de frequências e ainda calcular a média. Você conhecia todos esses recursos das planilhas eletrônicas? Deixa aí nos comentários. Te espero na próxima aula. Até lá!